Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. E hoje a gente vai conversar com vocês como essas notícias do Pix estão transitando aí nas grandes veículos de comunicação, porque a comunicação está beirando o canalismo já e a gente vai falar um pouquinho disso aqui com vocês, mas tem outros assuntos bem importantes para a gente tratar. Saiu a pesquisa mensal de serviços, então a gente vai trazer esses dados para vocês. Vamos falar também do fiscal, que volta para o radar ainda em compasso de espera, mas já começa a fazer barulho de novo, tanto nas notícias como no mercado financeiro. Parece que, na verdade, né, fiscal, quem liga mesmo é o mercado financeiro, mas a gente vai falar de tudo isso. Antes, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje vamos falar bastante aí sobre como que a grande mídia está tratando esse assunto do Pix, com algumas raras exceções. A gente tem que dar os parabéns para algumas matérias que saíram. Por exemplo, no Jornal Nacional saiu uma explicação muito boa sobre o Pix. A gente está aqui também se esforçando, mas parece que uma boa quantidade aí de braços da grande mídia decidiu abraçar aí a mentira aí, porque só assim dá para falar o que eles estão fazendo, é mentira mesmo aí, para tentar desgastar o governo aí, porque não tem outra explicação. Mas a gente vai falar do setor de serviços também. Teve uma queda, vamos explicar de onde veio essa queda, vamos falar do nosso assunto preferido, que é o fiscal, né? Agora parece que mudou mais uma vez a métrica, inventaram outro índice aí para tentar mostrar que o fiscal está ruim, sempre escolhendo um índice novo aí para tentar mostrar seu ponto. Então tem bastante coisa para a gente falar hoje. Vamos já partir para a agenda, Débora. O que nosso telespectador aí tem para enfrentar nesse dia? Bom, vamos passar pela agenda, porque hoje ela está recheada. Hoje a gente tem algumas páginas aí de agenda para passar com vocês, mas eu vou tentar destacar aqui principalmente os pontos mais importantes, já que ela está tão cheia. Então, lá no Reino Unido já saiu a inflação ao consumidor e núcleo de dezembro, saiu o PIB de 2024 da Alemanha também durante a manhã e o relatório mensal de petróleo da AIE também saiu na França. Por lá ficou conhecida a produção industrial de novembro da zona do euro e aí a gente já entra aqui no território brasileiro, já vem para o Brasilzão, porque saiu a pesquisa mensal de serviços de novembro e, como a gente já falou aqui, esses dados a gente vai trazer com mais detalhes. Hoje também tem não só o presidente do Fed de Richmond, vocês vão ver aí na agenda, principalmente na parte da tarde, que tem uma série de dirigentes e presidentes do Banco Central dos Estados Unidos participando de eventos. E como eu já falei em outras ocasiões, esses pronunciamentos devem ganhar mais peso justamente por conta da incerteza que se tem em relação à trajetória dos juros nos Estados Unidos. Várias casas, vários bancos lá já refizeram suas projeções, alguns já apostam que não vai ter corte nos juros, ou que o corte vai ser menor, ou que o corte vai ser muito menor do que o esperado. Então, a gente tem uma divergência, inclusive, nessas projeções. Então, todo esse olhar se volta justamente para esses dirigentes para tentar buscar alguma sinalização que conduza essas projeções para algum lugar. Principalmente falando em 2025, mudança de governo nos Estados Unidos, Donald Trump na iminência de tomar sua posse. Então, tudo isso acaba pesando também nessa projeção e nessas expectativas. Hoje, às 10 horas, também saiu o Índice de Confiança do Empresário Industrial, o ICEI, medido pela CNI, aqui no caso, medição de janeiro. Lá nos Estados Unidos, sai o Departamento de Trabalho solta o Índice de Preços ao Consumidor, antes de qualquer dado, eu ia falar dos dados de refinaria, mas esse é mais tarde. Departamento de Trabalho divulga aí o Índice de Preços ao Consumidor, esse é o dado mais esperado para hoje na agenda global, porque justamente pelo que eu estava falando até agora, a gente tem essa expectativa de tentar ver para onde vai a condução de política monetária dos Estados Unidos e o índice de preços ao consumidor junto ao mercado de trabalho tem sido as métricas mais olhadas para também tomar esse tipo de decisão. Então aqui um dado que deve ganhar muita relevância e que era muito aguardado para essa semana. Lá nos Estados Unidos também sai índice de atividade industrial do Empire State. Mas não para por aí, porque a gente tem aí mais alguns dirigentes dos Estados Unidos, né, do Banco Central, falando hoje, como eu já adiantei. Então, presidente do Fed de Minneapolis, do Fed de Nova York, do Fed de Chicago, todos eles se pronunciam mais na parte da tarde.
E às 11h30, daqui a pouquinho, saem os estoques de petróleo, gasolina e destilados. E, além disso, taxa de utilização das refinarias semanal. Esse dado aparece toda semana aqui na nossa agenda. Às 2h30 tem fluxo cambial semanal, esse também já velho conhecido nosso. E às 4h tem livro bege nos Estados Unidos. O livro bege está até em segundo plano hoje porque tem CPI por lá. Mas o livro bege também é um indicador importante porque ele traz perspectivas para a economia dos Estados Unidos. Ainda às 10h da noite sai a decisão de política monetária da Coreia do Sul e na Áustria a OPEP divulga o relatório mensal de petróleo. Então esse dado acabou de sair. Amanhã a gente traz para vocês como é que está a expectativa para a produção de petróleo e para a demanda global. Vamos agora aqui para o Brasilzão, né? Porque desde ontem aí, com essa polêmica do Pix, parece que alguns jornais aí da grande mídia decidiram surfar de vez no negacionismo, surfar de vez na mentira e estão aproveitando isso aí para agir contra e fazendo, na verdade, o que não seria nem jornalismo, isso daí seria basicamente aí uma canalice, né? Vamos falar a verdade, porque essas duas matérias que a gente vai mostrar para vocês assim são surreais assim de imaginar. A primeira delas é do Metrópolis, Flávia Said. Então vamos deixar bem aqui claro quem que escreveu a matéria. Fazendo a matéria, Pix fiscalizado, revolta a classe média e governo tenta ajustar o discurso, né? Aí você pega a matéria, não tem opinião de um especialista, é basicamente ouvir o povão falando as besteiras que eu queria que ele falasse e vamos colocar uma matéria em relação a isso. Fala que o Pix vai ser fiscalizado, coisa que a gente desmentiu aqui nos últimos 2 dias várias vezes, mas parece que nesse caso aí, mesmo desmentido, é melhor aí para o jornal continuar propagando a mentira que o Pix vai ser fiscalizado como se já não tivesse acontecido isso antes. E falar aí que o governo está tentando ajustar o discurso para tentar amenizar, né, a tragédia que é essa medida aí, como se fosse uma medida ruim. E aí a gente pensou, não, essa aí deve ser a matéria que não vai, assim, a gente vai poder falar mal dessa matéria, não vai ter nada que supere, né? Daí o Estadão fala assim, segurem minha cerveja, né? Porque fala, vamos fazer pior? Aí ele vai lá e coloca, é falsa informação que a Haddad pretende taxar o Pix, mas o boato só prosperou porque faz sentido diante da sanha arrecadatória de um governo que não quer cortar gastos. Ou seja, é mentira, mas bem que poderia ser verdade. Então, quem sabe um dia eles vão taxar o Pix, já que esse governo aí não quer cortar gasto, mas ele só quer aumentar imposto e ferrar você, trabalhador brasileiro. Então, essas duas notícias aí mostram aí como que a grande mídia está abraçando a mentira somente aí para ganhar cliques, somente aí para ganhar aí impulsionamento aí e surfar junto com a extrema-direita, junto com a mentira na hora de fazer seus editoriais. Primeiro que assim, a grande mídia ela deveria fazer um serviço, que nem a gente fez aqui, um serviço de informação para as pessoas, tentar mostrar para as pessoas o que é verdade, o que mudou na relação do Pix, que a gente aqui já falou aqui várias vezes e no final das contas, para quem usa o Pix não mudou em nada, ninguém vai ser taxado, a fiscalização não vai acontecer dessa maneira aí que está todo mundo observando, só vai ser para comunicar casos muito atípicos aí para pegar fraudes, golpes que acontecem na internet hoje. Então é para isso que está servindo tudo essas novas normativas e até afrouxando, né? Porque antes era de 2, foi para 5 mil e de 6 para 15 mil para PJ. Então até está afrouxando isso. Mas pouco importa. A verdade que a gente tentou fazer aqui, que o Jornal Nacional, que eu até já falei aqui, parabéns pela grande matéria que fizeram também, para o Barreirinhas que veio aqui também no União falar. Então todo esse trabalho que o pessoal está tentando fazer de informar de fato as pessoas, para o Estadão e para o Metrópole não vale a pena. Para o Estadão e para o Metrópole é melhor ficar abraçado na mentira, porque a mentira gera dinheiro para esses canalhas que fizeram esse tipo de notícia. Então, eles não informam, eles só confundem, e tem mais gente nesses mercados aí, vamos dizer assim, eu até vou colocar o benefício da dúvida. Porque vai que realmente a pessoa não entendeu, né? Pessoas que eu vi, por exemplo, na Band News, na Rádio Bandeirantes, falando, mas existe sim a possibilidade de acontecer um monitoramento e aquela pessoa ser taxada no futuro.
Tá, vamos fingir, vamos dar uma certa credibilidade para as pessoas que ela não entendeu. Então, mais uma vez, não existe isso, não vai acontecer isso. A Receita Federal não tem braço para ficar pegando esses peixes pequenos. Mas matérias como a que a gente acabou de ver, sim, mostram que, na verdade, essas pessoas estão apenas querendo colocar fogo no circo, ver a mentira cada vez mais desgastar o governo, porque é bom para eles que o governo fique desgastado. Eles vendem mais jornais, eles vendem o caos, conseguem emplacar a narrativa de economia vai muito mal, sendo que a economia está com desemprego em baixa, inflação controlada, e vendem mentiras como se o governo realmente fosse um governo taxador, sendo que o único imposto que realmente foi criado de fato e que afetou as pessoas foi a taxa das blusinhas. Qual foi o outro imposto que foi criado? Não foi criado nenhum. Aumentou o ICMS, aí você fala com o governador do seu estado, aí você fala com o governador que é protegido inclusive por essa grande mídia que está fazendo isso. Então, essa grande mídia hoje ela só está fazendo um grande desserviço. Só está querendo colocar fogo numa questão que está todo mundo preocupado. Tem gente que, inclusive, está deixando de receber dinheiro no Pix porque está com medo por de tanta fake news que recebeu, e vai lá o Estadão e o Metrópole, que era para fazer um serviço de informação, não. Coloca mais medo, infiltra mais medo na cabeça dessa pessoa e a pessoa fica com medo de usar Pix. Então, ela está fazendo um mal. É um mal que esse jornal está fazendo aí para as pessoas. Está atrapalhando a economia, é canalice e só está ajudando ainda mais a piorar a situação das pessoas, Débora. Vamos voltar um pouquinho na manchete do Metrópolis, porque eu quero fazer um comentário aqui de uma vez por todas para a gente tentar sanar qualquer dúvida que ainda possa existir em relação a isso. Pix fiscalizado revolta a classe média e governo tenta ajustar discurso. Renda de autônomos, empreendedores, freelancers terá maior fiscalização pela Receita Federal. Assunto, aí ela está afirmando, né? Flávia Said está afirmando tudo isso. Ela não está nem perguntando, vai ter? Não, ela está afirmando. O assunto entrou em debate. A única coisa que é verdade aqui é que o assunto entrou em debate nas redes sociais e causou maior alvoroço. Mas vamos lá. Pix não é fiscalizado, tá, gente? Primeira coisa que a gente desmonta aqui dessa matéria. Porque na e-financeira que o banco preenche para mandar, né, o sistema que o banco informa a Receita não tem nem campo para isso. Tanto faz para a Receita se é Pix, TOC, TED, TEF, eu já falei, como é que entra esse dinheiro, como é que sai, pouco importa para a Receita Federal. O que importa é o volume global, saldo, tá? Vamos pensar, volume global aqui eu vou tentar traduzir para vocês como saldo. Então, Pix fiscalizado a gente já corta aí, porque não é a fiscalização do Pix. E eu acho que é isso que a gente precisa bater na tecla, porque as pessoas estão achando que é o Pix que vai ser monitorado. Não é o Pix que é monitorado, não é a TED, não é a transferência, não é o saque, é o movimento global da conta. O movimento global da conta ficou acima de 5 mil? Tem que ser informado. Ponto, acabou. Só que a gente esquece, vamos fazer um exercício juntos aqui. Em 2003, a gente já tem Decred, certo? A gente fez uma linha de tempo aqui com vocês ontem. Decred já fazia com que os dados de cartão de crédito fossem informados para a Receita. Em 2015, a primeira modernização que tem a e-financeira que facilita essa informação, esse envio de informação do banco para a Receita. Então, isso já existe também desde 2015, esse monitoramento de conta também já existe, só que não tem campo para você ficar preenchendo detalhe ali, é saldo e ponto. Até porque o que vai na sua declaração de ajuste anual não é o saldo de 31 de dezembro, enfim. Nem vou entrar muito nesse detalhe. Mas aí a gente tem um outro ponto, né? Isso já existe. Uma já existe desde 2003 e outra já existe desde 2015. Agora a instrução ela foi só atualizada. Então, a gente tem uma instrução que já existia, que já abarcava tudo isso, só que agora ela também abarca as instituições de pagamento, PicPay, PagSeguro, enfim, todas essas, Mercado Pago, tudo que é Pay, Pago, enfim, que não era fiscalizado, que são carteiras digitais também, que tem uma facilidade muito grande, inclusive, de você abrir uma chave Pix, abrir uma conta corrente, não tem toda aquela burocracia que se tem num banco tradicional, que você tem que preencher toda a papelada do cliente, agora está muito mais fácil. Então, isso também precisa ter a mesma obrigatoriedade do banco. Porque, olha, se o banco preenche, por que essas instituições que estão também tendo ali meios de pagamento não vão preencher também? Essa é a mudança mais brusca dessa instrução normativa, que para a gente não muda nada, porque muda para a instituição que vai ser obrigada, mas para a gente não muda nada. Então, ponto 2 aqui.
já desde 2003, desde 2015, ela é atualizada em 2024. E aí vamos pensar aqui, fazer esse exercício junto. Quantas vovós que emprestam cartão de crédito já foram chamadas na Receita de 2003 para cá ou de 2015 para cá para prestar esclarecimento que ela emprestou cartão de crédito? Eu desafio vocês a acharem uma vovó aí que já foi chamada. Quantos autônomos, empreendedores, freelancers já receberam cartinha porque tiveram movimentação bancária monitorada e vamos pensar aqui que eles não estão lavando dinheiro, nada disso, não é conta de laranja. Eles são realmente autônomos, empreendedores e freelancers. Quantos são chamados na Receita Federal para prestar esclarecimento sobre movimentação de conta bancária? Não estou falando de malha fina, que a pessoa pôs um médico que o médico não declarou, não estou falando da pessoa que pôs um dependente e esqueceu de pôr a renda, estou falando de movimentação bancária. Porque eu nunca vi a Receita pegar no pé disso. Nunca vi a Receita intimar para isso, a não ser que realmente tenha uma discrepância muito grande de patrimônio e pode ter uma possibilidade de origem ilícita. Se ela não conseguir cruzar dados suficiente para achar de onde vem aquilo de uma forma factível, porque se você está emprestando cartão de crédito, ela sabe que você está emprestando cartão de crédito. Tem uma margem, tem cruzamento de dado, não é assim, vou chamar todo mundo, porque imagina chamar todo brasileiro que empresta cartão de crédito para prestar esclarecimento da Receita. Não ia ter fiscal na Receita que atendesse isso. Então, gente, vamos colocar o pé no chão e entender que para a gente não muda nada. Mudou para a obrigatoriedade de quem tem que mandar, até porque essa instrução ninguém ligava, ela estava aí desde 2015, ninguém ligava para ela. Por que todo esse alvoroço agora? As pessoas estão descobrindo que elas foram monitoradas. Abre um arco-íris aqui, você já era monitorado. Você só descobriu isso. Ponto. E a sua vida mudou, sabendo que desde 2015 você é monitorado? Quantas vezes desde 2015 você foi chamado na Receita para prestar esclarecimento? Eu aposto que nenhuma, a não ser que seja uma questão realmente de malha, de divergência, de preenchimento de declaração. Fora isso, para explicar cartão de crédito, eu duvido que apareça um no chat ou qualquer pessoa no Brasil, porque não é o foco da Receita. O foco da Receita é pegar lavagem de dinheiro, é pegar grande esquema de uso de conta. E aí as pessoas questionam, mas por que 5 e não 30? Por que 5 e não 25? Por que não 100 mil? Porque para quem sabe como funciona a conta de laranja, a pessoa tem um monte de laranja e tenta minimizar o máximo, tenta tirar o máximo do radar. Então, movimenta pouco em cada conta, para depois fazer um grande esquema. Então, a pessoa tem um monte de laranja. Então, se puder mitigar ali um pouquinho em cada conta, melhor, né, para quem está tentando esconder. A gente sabe que é assim que funciona. Quem já viu como funciona a lavagem de dinheiro sabe que é assim. É sempre no picado, é sempre tentando sair do radar, é sempre tentando esconder. E aí o cruzamento de dados vem para isso. Inclusive está o maior, né? Porque antes era 2.000, agora é 5. Né? Está um pouco maior a margem. Mas vamos combinar que nada muda. E, desculpa, PIX fiscalizado está errado. Renda de autônomos, freelancers terá maior fiscalização, está errado também, não tem braço. A única coisa que eu vejo aqui de ponto que está certo nessa manchete, nesse subtítulo, é assunto entrou em debate, porque realmente entrou e causou maior rebuliço. Sabe qual que é o efeito disso que já aconteceu nesses 3 únicos dias? Pastor colocando taxa extra no dízimo para cobrar o PIX, gerente de banco vendendo o TED como alternativa ao PIX, falando que o TED tem menos taxa que o PIX depois dessa mentira, gente voltando a usar cheque, gente sacando dinheiro para fugir do PIX, gente pedindo, vendedor pedindo para passar no crédito ou no débito, mesmo com a taxa da maquininha. É isso que está acontecendo. Está ferrando essa mentira que todo mundo está colocando, está ferrando você, que usa o PIX para tudo. Você que está com medo, eles conseguiram fazer justamente o que eles queriam, que é colocar medo em cima de você para não usar o PIX, para causar esse caos social. O Estadão e o Metrópole também são parte disso. Eles também estão auxiliando a causar esse medo. Então agora a pessoa que usava o PIX sem taxa nenhuma, ficou com medo por causa de toda essa mentirada toda aí que a grande mídia abraçou aí só para desgastar o governo. E agora está nisso, a pessoa está pagando taxa de débito, pagando taxa de crédito, está pagando taxa de TED e está tendo até golpe aí com pastor cobrando dízimo de 11% para cobrar taxa de PIX. Agora está gente aí fazendo o TED, está gente sacando dinheiro aí para tentar fugir aí de outras taxas. Tem gente voltando a usar cheque, então, parabéns aos envolvidos, era isso que vocês queriam? Então vocês conseguiram aí ferrar mais uma vez a vida do trabalhador e colocando a culpa aí em quem não era devido, Débora. Não, e para quem acha que está falando aqui no chat, vocês não estão medindo esforços para passar pano para o governo, independente do governo, gente.
independente do governo, porque essa medida já está aí desde 2015, desde 2003. Quantos governos a gente já teve desde então? Não é para passar pano para o governo, é para você entender como funciona, para não cair em cilada, para não ficar ali com medo de usar Pix, para não achar que vai ser taxado, não dormir à noite, porque acha que vai ser pego por alguma coisa da Receita Federal. É para você ficar tranquilo, para você entender de uma vez por todas e conseguir se desvencilhar quando chega um vídeo falando o contrário, para pensar, pô, a Débora e o André me explicaram, lá no N1 eu ouvi, né, o Barreirinhas falou. Agora, se você não acredita em mim, não acredita no Barreirinhas, não acredita em ninguém, aí fica muito difícil. A gente vai ficar dando murro em ponta de faca, mas eu vou insistir nesse assunto porque eu quero que as pessoas fiquem tranquilas com a movimentação delas e não fiquem aí caindo nesse tipo de, até como o Demori falou, de paranoia de usar a conta bancária. Porque antes das instituições de pagamento, vamos pensar, mas o autônomo usa a Pay da Vida. A Pay da Vida fica muito feio, né, gente? Dá uma cacofonia horrorosa. Mas ele usa lá uma Pay. E aí ele vai usar esse autônomo, só usa ela. E antes de existir essa instituição de pagamento, que a instrução já existia, ele movimentava o quê? O cofrinho de cerâmica da casa dele? Então, gente, vamos realmente entender que ninguém está falando isso para passar pano para o governo ou para tentar esconder alguma coisa que o governo queira fazer com você. A gente quer te deixar tranquilo e que você entenda como funcionam as coisas para realmente não ficar caindo nessa ladainha e nesse tipo de matéria clickbait aí sensacionalista. Vamos para o próximo assunto, Débora. Vamos lá, porque a gente teve o índice de certeza econômica de dezembro sendo divulgado aí e você teve um aumento da incerteza econômica justamente puxado aí pelo risco fiscal, né? Outro fantasma do comunismo, aí o primo do fantasma do comunismo. Mesmo com os dados positivos sobre a situação fiscal, a gente deve fechar o ano assim, dentro da meta. Fechamos o mês de dezembro aí, pelos dados preliminares do IPEA, com mais de 18 milhões aí bilhões de superávit no mês aí de dezembro, milhões de superávit aí no mês de dezembro, então estamos com uma situação fiscal tranquila, tanto que agora o pessoal vai começar a usar outros indicadores fiscais para tentar mostrar para você que o fiscal está ruim, mas a situação fiscal deteriorou as expectativas, né? Então aumentou a incerteza econômica do Brasil nesse mês de dezembro, né, Débora? Exatamente. E que a gente tem aqui o índice de incertezas econômicas da FGV e ele mostra uma coisa muito interessante para a gente, porque a gente tem as expectativas, então esse índice é o contrário dos outros, quanto mais aumenta a incerteza. Então tem o índice da expectativa, o índice cheio e o papel que a mídia tem nisso. Então, como é que está o monitoramento ali, esse indicador da incerteza vinda da mídia? E a gente sempre vê que a mídia ela tem um patamar até mais alto que as expectativas, mas ela tem um peso muito menor na composição do índice cheio, tá? O índice cheio é composto pela expectativa e por essas notícias econômicas, esse sentimento aí da mídia. E o que está aumentando a expectativa de incerteza da economia aqui no Brasil nesses 2 últimos meses, se a gente pegar novembro e dezembro, é justamente a questão fiscal. A questão fiscal ela volta a ter um peso grande na preocupação, na incerteza da economia. E como a gente já falou aqui outras vezes, esse risco fiscal ele está sendo pintado de uma forma muito majorada, né? Então, até se a gente olha outros momentos da economia, não sei se a gente tem aquele gráfico um pouco mais extenso para ver quais foram os picos de incerteza que a gente teve. Pandemia da Covid-19, com 210 pontos, e quando o Brasil foi rebaixado pela S&P lá em setembro de 2015, o índice de certeza chegou a 136. E agora ele está lá em 115 por conta desse olhar para o fiscal. Só que nada aponta para esse fiscal tão deteriorado que a gente vê aparecendo nessas expectativas, que a gente vê aparecendo como ali a construção base da alta do dólar. E eu acho que isso vem muito em linha com o que a gente vai falar depois, que é justamente como ficaram ali algumas questões do fiscal que ficaram inclusive abaixo, né? Se a gente pegar, o déficit ficou abaixo da projeção. Então, que risco fiscal é esse que a gente vê tanto aparecendo no índice de incertezas, que a gente vê aparecendo, de certa forma, nas expectativas de mercado financeiro, que está tomando toda a pauta aí. E eu acho que isso vem muito em linha com o que a gente vai falar depois, que é a fala do Durigan, né, que acabou até minimizando, tentando minimizar esse risco, mas não suficiente para convencer o mercado, porque logo usaram outra forma de olhar.
Então, o Dorigan ele fala, né, que é um ajuste fiscal que não é austericida, né, até é importante, né, essa fala aí, porque realmente assim, é um ajuste fiscal que eu acho que é até um pouco mais pesado do que a gente gostaria, que a gente não é nada fiscalista aqui, então, para deixar claro, mas já que o governo quer o mercado quer colocar a faca no pescoço do governo, parece que só se fala nisso, né? Além do PIX é fiscal, PIX, PIX fiscal, esse samba de duas notas, né? Então, basicamente, não tem mais outro assunto. E o Dorigan, ele falou aí que pode ser que tenha novas medidas para tentar fortalecer o ajuste fiscal, se for necessário, se vê que nos próximos anos você não vai ter um cumprimento da meta, que eu acho que muito dificilmente a gente não vai chegar numa trajetória de cumprimento da meta nesse momento, justamente porque a gente está reduzindo cada vez mais o déficit, a gente está tendo resultados fiscais melhores, a gente vai ter travas maiores, inclusive, a partir de agora, porque você vai ter, pelo primeiro ano, um crescimento já de real de somente 2,5%, é isso que vai poder crescer na economia, então e a gente deve ter ainda um impulso sobre maior arrecadação, porque a economia vai ter então uma boa margem de arrecadatória aí nesse momento. Tem bastante espaço para você chegar nas metas estabelecidas, inclusive no déficit zero no próximo ou em 2026, né? Mas mesmo assim parece que o mercado financeiro não fica satisfeito, né? Mesmo com essa possibilidade de você fazer justamente esse novo pacote, porque o mercado financeiro sempre quer mais, né? Agora a gente nem vai conseguir falar inteiro, a gente vai passar mais amanhã sobre isso, né? Mas para vocês terem uma ideia, gente, o mercado financeiro ele começou o ano falando sobre dívida líquida, né? Perdão, gente. Falando sobre dívida líquida. A dívida líquida não começou a cair, aí eles passaram a usar o superávit primário. O superávit primário começou a se reduzir, aí eles começaram a usar a dívida bruta. E mesmo com o aumento da taxa de juros, a dívida bruta, pasmem, começou a se reduzir nos últimos meses. Então o que eles fizeram? Eles começaram a utilizar o quê? Começaram a utilizar déficit nominal. Eu nunca vi alguém, a gente vai passar essa matéria com mais calma amanhã, porque a gente nem tem tempo de passar a matéria, mas só para vocês ficarem sabendo aí, mais uma coisa aí para vocês verem como que a coisa está ficando canalha nessa economia brasileira. Eu, desde 2008, lá que eu comecei a estudar economia na PUC São Paulo, então já faz muito tempo, desde 2008, quase 20 anos já como economista, eu nunca vi se utilizar de déficit nominal para falar sobre questão fiscal, até porque o déficit nominal ele é resultado direto do aumento da taxa de juros. Você quer colocar a taxa de juros a 15% e quer que o déficit nominal fique estável? Como? Como que você quer que vai acontecer isso? É impossível, gente. Você pode ter superávit de 5%. Com taxa de juros a 15%, é óbvio que vai aumentar o déficit nominal, gente. É matemática, é básico. Então, você usar que o déficit nominal está aumentando num período que você não tem como... num período que a taxa Selic aumentou bastante e fez com que aumentasse o déficit nominal, e o mercado olhando para isso, é de uma canalice muito grande, Débora. Mas vamos se despedir já do pessoal? Vamos. Amanhã a gente volta nesse assunto, traz o gráfico e já pega também algumas falas do Dorigan, porque ele sinalizou que o déficit primário pode ser cumprido. Então, provavelmente, a gente vai, com o arcabouço fiscal aqui no Brasil, chegar, né, nesse déficit esperado, nessa meta, vai cumprir a meta do déficit. Só que aí a gente tem uma outra questão, né? Ele até fala, se precisar, a gente vai ajustar o arcabouço para continuar cumprindo. Mas tudo indica que o déficit vai ser cumprido e ele assegura isso. E aí vem a matéria do valor em seguida, né? Alguns dias depois, já não falando mais do déficit primário. Então se você atinge o déficit primário, vamos olhar para o nominal agora, que eu nunca vi ninguém olhar, assim como o André. Então a gente traz amanhã os detalhes para passar com calma com vocês, também traz os números de serviços que acabaram ficando, porque realmente o Pix tirou a gente do prumo e a gente vai dar os últimos recadinhos aqui para vocês. A famosa regra Jean-Biage, Delfim Jean-Biage lá, que o professor Frank Serrano da UFRJ sempre fala, né? O fiscal nunca vai estar bom, porque sempre alguém vai achar um índice fiscal para reclamar e falar que está ruim, né? Mas vamos lá, gente, essa semana está chamando vocês aí para lutar com a gente nesse ano de 2025,
porque vai ser um ano longo, ó, primeira semana de fato aí do ano, já tem toda essa confusão do Pix, então, ó, extrema-direita está vindo aí com a faca com a faca nos dentes, aí, então vai ser difícil. Então, a gente vai precisar de cada vez mais ajuda de vocês aí para conseguir enfrentar toda essa batalha aí que a gente vai ter. Então, com vocês a gente vai conseguir melhores resultados. E lembrando aí que a gente está nessa campanha. A gente vai ter um monte de documentário que a gente vai para vocês verem lá no nosso portal, um monte de novidades na plataforma, como curso sobre Cuba com Frei Beto, curso de Excel, aula magna com Barry Schwartzman. Então tem um monte de novidades aí para vocês verem aí na nossa plataforma. Então, clica aqui no link clmercado.com.br, vire membro solidário e ganhe esses brindes aí que a gente está prometendo aí desde o começo da semana. O livro Pobre de Direita, o Paradoxo da Escolha, a Intenção Primeira do Eduardo Moreira, essa pulseirinha, a caneca do Conhecimento Liberto, certificado aí digital de membro solidário. Imperdível, gente. Vamos lá, ajude a gente a conseguir aí fazer 2025 aí um ótimo ano aí e um ano de batalha aí mais uma vez. E agora vocês vão ficar aí com nossos vizinhos de cima, com o Rolê ICL, hoje com a Roberta Garcia e com o Guga Noblar. Então vocês estão em mais que excelente companhia a partir de agora e a gente volta amanhã para trazer os assuntos pendentes de hoje e as novidades de amanhã, porque amanhã tem coisa nova também. Um beijão e até lá, pessoal. Até mais, gente. Tchau, tchau. The Democrats say, please don't call them animals, they're humans. I said, no, they're not humans. They're not humans, they're animals. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. Past, most of the people in this room voted for a wall. I will get it built. Worried about anything particular? Our women's rights. Climate change is one of the greatest con jobs ever because global warming didn't work.